Oi pessoal, me chamo Larissa. Hoje eu vou estar apresentando um pouquinho dos resultados que a gente obteve através da execução de um projeto aqui no Mato Grosso. Esse projeto ele visa contabilizar as espécies que foram atropeladas em rodovias. Nesse projeto, ele é feito em parceria, então eu tenho como meus parceiros a Caroline Ramos, o Kaique Alves, o Murilo Alberto e o Victor Hugo. Bom, o Brasil ele é considerado um país megadiverso. Ele abriga cerca de 20% das espécies que ocorrem no mundo inteiro. O que garante isso é o fato da existência de 6 biomas diferentes, com características diferentes, com características intrínsecas, ou seja, cada bioma ele tem uma característica diferente e só ele tem. Então, essas características podem ser as fitofisionomias, a questão de solo, a questão do regime de chuvas. Então, tudo isso influencia na existência e também na permanência das espécies. Em contraste, o Brasil ele tem a quarta maior rede rodoviária do mundo. E as redes rodoviárias elas servem como um benefício para transportar bens e pessoas. Só que a partir do momento que você precisa construir uma rede rodoviária, você traz ameaças para a fauna. Isso acontece pelo fato de que para você construir uma rodovia, você precisa retirar a vegetação. Então, a partir do momento que você retira a vegetação, você pode alterar a qualidade desse habitat e também perder esse habitat. E um dos problemas também encontrados nas rodovias são a construção de vias mal planejadas, onde não são cogitadas nenhuma possibilidade desses animais atravessarem, não são planejadas nenhuma uma forma de travessia para esses bichos. Então, essas rodovias elas acabam impedindo o fluxo natural dessas espécies. Muitas elas se sentem amedrontadas, elas não têm coragem de atravessar, então elas acabam ficando presas nesses fragmentos. E quando algumas se sentem encorajadas de atravessar, é quando acontecem os atropelamentos de fauna. Então, a partir do momento que você tem a mortalidade também dessas espécies, você pode alterar a estrutura da comunidade dessas espécies, ou seja, influenciar nas espécies que são encontradas e também na quantidade dessas espécies que são encontradas nesses ambientes. Além disso, você também pode alterar toda uma função ecológica que acontece nesses ecossistemas, porque cada espécie ela tem uma função ecológica, como, por exemplo, a frugivoria, a dispersão de sementes e até mesmo a própria predação de outras espécies. Então, o objetivo desse estudo ele foi identificar as espécies de mamíferos de médio e grande porte atropelados em um trecho de rodovia do centro-sul do estado de Mato Grosso. A metodologia que nós utilizamos foi percorrer esse trecho de 220 quilômetros entre Cáceres e Cuiabá com um veículo numa velocidade de no máximo 50 km por hora. A partir do momento que a gente encontrava algum indivíduo atropelado, a gente estacionava o carro no acostamento. Esses indivíduos eles eram fotografados, eram mapeados os pontos de GPS exatamente onde esse bicho ele foi encontrado e os pontos também eram plotados dentro do sistema Urubu, que foi um sistema criado justamente também para quantificar os atropelamentos de fauna em contexto brasileiro. Além disso, a gente também utilizou alguns guias de identificação para poder identificar algumas espécies. De resultados, a gente encontrou 7 indivíduos atropelados. Então, encontramos 2 tamanduás-bandeira atropelado, 2 coati, um tamanduá-mirim, uma anta e um tatu-galinha. Entre essas espécies que a gente encontrou, 2 elas são ameaçadas de extinção. Elas são consideradas vulneráveis à extinção, que é o caso do tamanduá-bandeira e o caso da anta. Então, apesar de ter um baixo quantitativo de amostragem, esse estudo ele evidenciou o registro de espécies que elas são ameaçadas de extinção e que foram atropeladas, que é o caso da anta, que tem um ciclo gestacional muito longo, é uma espécie que o ciclo gestacional dura cerca de 13 meses, onde ela vai gerar apenas um filhote, e também o tamanduá-bandeira, que o ciclo gestacional dura cerca de 180 dias, e uma das problemáticas que ocorre através do atropelamento da espécie, né, que é o tamanduá-bandeira, é porque essa espécie
o filhote ele tem o comportamento de ficar preso no dorso da mãe. Então, o que acontece nesses eventos de atropelamento é que acaba se perdendo 2 indivíduos da mesma espécie em apenas um evento de atropelamento. Em São Paulo, com 36 mil quilômetros quadrados de rodovia, anualmente morrem cerca de 39 mil indivíduos de mamíferos de médio e grande porte. E, entre o ano de 2000 e 2001, foram contabilizados 211 animais atropelados nessa mesma rodovia que realizamos esse estudo. Entre esses 211 animais atropelados, 125 deles eram mamíferos. Então, a amostragem mostra que quase 60% de todos os animais atropelados eles são mamíferos. E existem alguns fatores também que eles influenciam no atropelamento de fauna, como, por exemplo, a imprudência dos motoristas, né? Principalmente nesse trecho de rodovia, onde existem muitas curvas. Então, acaba que alguns motoristas eles não respeitam o limite de velocidade e acabam atropelando alguns animais que se aventuram a passar bem nesses trechos. Outros fatores que influenciam também é a questão do período de seca e chuva, onde essas espécies elas acabam procurando maneiras de sobreviver e acabam tendo que se encorajar a atravessar essas rodovias para procurar alimento. Outra coisa que influencia muito é a questão da vegetação, também porque essas espécies elas acabam tendo alguns nichos, né, algumas formas de sobrevivência, que faz com que elas tenham que atravessar essas grandes pavimentações. Em São Paulo, entre os anos de 2003 a 2013, foram registrados quase 29 mil acidentes envolvendo animais, rodovias e pessoas. E foi contabilizado também que, por ano, cerca de 531 pessoas elas saem feridas nesses acidentes. Dessas, 116 elas vão sofrer ferimentos gravíssimos e 20 pessoas elas morrem por ano envolvendo esses acidentes entre fauna, rodovia e pessoas. E foi contabilizado também que anualmente para os cofres da sociedade, né, os cofres públicos, são gastos cerca de 56 mil reais. Esses gastos incluem principalmente gastos hospitalares, mas também outros gastos que estão no meio desses atropelamentos. E a gente tende a pensar que esses atropelamentos eles não são tão frequentes, mas na verdade eles são sim. Essa primeira notícia ele foi agora do ano de 2020, onde uma colisão envolvendo uma anta, né, o motorista ele tentou desviar de uma anta, acabou deixando três pessoas mortas e uma pessoa ferida. Outro acidente também gravíssimo que ocorreu foi no ano de 2015, onde uma van, ela também teve um acidente envolvendo uma anta e 8 pessoas elas morreram. Então, por isso, sugere-se que seja realizado um acompanhamento mais detalhado, incluindo fatores ambientais como, por exemplo, a vegetação, a questão dos períodos de seca e de chuva, tentando abranger o maior número de variáveis que influenciam nesses atropelamentos. É necessário também a adoção de medidas que visem tanto essas ameaças para a fauna, mas também para a sociedade, já que esses acidentes eles resultam em fatalidades e também em ferimentos que vão demandar custos. E é necessário também a adoção de medidas alternativas, como a construção de túneis e cercas guiadas, além também das sinalizações, para poder minimizar esses impactos e serem medidas eficientes para poder conservar essas espécies. Essas imagens demonstram que esses animais eles utilizam, sim, esses túneis, né, todas essas medidas alternativas. Essas aqui são algumas referências que a gente utilizou para poder construir esse resumo, mas também o projeto. E eu agradeço aos meus parceiros, ao Vitor, a Carol, ao Murilo e o Kaique, principalmente por ter topado realizar esse estudo junto comigo. Então, por isso é só, pessoal. Muito obrigada.